Então ele foi o nosso primeiro hóspede. A gente também tem embaixo do Getúlio Vargas a esposa dele, embaixo da esposa Benedito Valadares, e assim vai a família dele nessa leva toda que a gente vê aqui em cima. Pode filmar. Legal, né? Aqui nessa sala também a gente vê a presença do chipandé, do estilo chipandé. Esse aqui é o estilo das madeiras que a gente comentou mais cedo. Aqui foi criado como uma biblioteca, então tem todo esse mundo do ilusionismo, esse mundo do criativo, esse mundo lúdico, né? De livros, quando a gente tem o hábito de ler e entrar de verdade dentro da história. Então aqui, por exemplo, a gente tem várias coleções do Monteiro Lobato, a gente tem livros também falando sobre Alice no País das Maravilhas. E quando a gente para olhar, a gente vê que os móveis, eles têm a impressão que eles estão andando. As mesas, por exemplo, elas têm umas pernas bem desenhadas e pés. As poltronas têm pés também. Então tudo é um mundo muito lúdico e criativo por ser uma biblioteca. Bonito esse salão, né? Vamos pro próximo? Não. O estilo do hotel é construído na arquitetura neoclássica, rococó, tem um pouco de gótico também, não se parte. Sobe ali, Matheus. Sobe aqui, Matheus. Sobe aqui, amigo. Bom, Cine Teatro Tiradentes. Esse Cine Teatro aqui, ele é bem característico e bem legal da gente ver. Quando ele foi inaugurado em 1944, ele foi considerado o maior e o mais equipado do Brasil. Isso contando as capitais, Rio de Janeiro, São Paulo. A questão de maior é que naquela época não é nem pelo espaço, mas sim pela quantidade de cadeiras. Quando foi inaugurado, foi com 410 lugares. Era um número exorbitante para a época, sabe? Ele não tinha nada acostumado com isso. Hoje em dia são só 402 lugares. Isso a gente acarretou pelo fato de ter pessoas PCDs, né, no nosso hotel, então precisa de um espaço maior para colocar uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, se retirou 8 cadeiras. E lá naquela época, quando tudo aconteceu, eles reclamavam muito da acústica dos teatros, das igrejas, por exemplo. Quem estava na frente do palco escutava muito bem, mas quem estava lá no fundo não tinha a mesma experiência da voz. Então esse daqui foi considerado um dos mais equipados, porque a acústica dele é perfeita. A gente não precisa de microfone, a gente não precisa de caixa de som, nada aqui dentro desse teatro. As linhas verticais que a gente tem na parede, elas unem uma a outra e formam um U para dentro da parede. A parede é achatada para dentro. E os círculos no teto também são achatados para o fundo. Tudo isso faz com que a voz ela ecoe muito bem, passe em todas as linhas e chegue lá na última fileira da mesma forma do que está aqui na frente, sem ter uma distorção muito grande da minha voz. Então, por exemplo, quem está aqui na primeira fileira ou quem está na última, tem quase a mesma experiência, sem ter uma distorção muito longa. Tanto é que o teatro também ele tem uma subidinha, até chegar lá em cima. A gente vê pelo chão que ele faz uma subida, né? Ele não é um teatro linear e reto. Ele também é simétrico. Se a gente pegar o Cine Teatro e dividir ao meio, ele é simétrico. Tanto é que a porta que, por exemplo, a gente entrou, ali também tem uma porta idêntica, só que é uma parede atrás da cortina. Se alguém não olhar muito bem, vai de cara na parede. Mas assim, isso nunca aconteceu, né? Então, lá em cima ficava também a máquina de filmes que era projetada, aquelas máquinas de filmes a lenha. Hoje em dia essa máquina fica exposta lá no Termas. Na entrada do Termas tem essa máquina exposta para a gente conhecer também. E hoje em dia a gente não tem mais programações aqui dentro do Cine Teatro, por exemplo, de peças teatrais. A gente tem muitas convenções, congressos, reuniões de empresa, eventos que são alugados.
Eventos nossos do Grande Hotel não acontecem mais com tanta frequência. Acharam bonito esse também? Mas eu acho que assim, por ser um hotel privado também, para eles não compensam. E as peças não procuram tanto porque na cidade existem teatros maiores hoje. A gente tem um teatro da faculdade, tem 1000 lugares. Ele é gigantão também. Faz um show aqui em cima. E essa parte? Essa portinha aqui, ela se contratava um serviçal para ficar sentado aqui dentro e aqui levantar outra portinha. Então, caso esquecessem o texto, a pessoa cochichava daqui de baixo. Não é? Vamos pro próximo salão? Tem do Corinthians. Não. Aham. Obrigado, pessoal. O teto. Bom, aqui a gente tem uma segunda recepção, uma réplica daquela recepção que a gente conheceu primeiro, com mármore Carrara, ferragens belgas, só que diferente daquela, essa daqui é uma imitação de mármore travertino. Quando a gente passa a mão lá na recepção, tem textura de mármore. Aqui tem uma textura muito mais arenosa do que um mármore, então assim, é uma imitação para ficar parecido, não é realmente. Essa recepção ela foi criada para abrigar as pessoas que viriam só por cassino, para eles não entrarem lá pela recepção do hotel e misturarem os dois mundos, de quem vinha por termas e quem vinha só por cassino. São mundos completamente diferentes. Bem-estar, do lado de cá bagunça, uísque, charuto, então assim, são dois mundos diferentes que não poderiam se ligar. Aí o Getúlio idealizou essa segunda recepção aqui para receber o pessoal do cassino. Então o pessoal entra pela portaria onde vocês entravam, vinham com um carro até aqui e estacionavam subir as escadarias. A gente vai dar entrada agora no Salão de Gerais, que é onde era o cassino. O que acontece? Getúlio Vargas não permitia fotografias do pessoal, do que acontecia lá dentro. Então a gente não tem fotos de como era o cassino. Só fotos do que acontecia aqui fora. Mas aqui a gente tem uma área com toaletes também, com mármore Carrara, com um uso bem chique. E a gente tem uma transição muito rápida do mármore para o taco. Mas o taco no chão ele tem um sentido. Como a gente está em cima do chão, a gente se imagina um grande tabuleiro de xadrez. Aqui ficaria uma sala de espera, um sofazinho, o pessoal servindo um uísque, né, para eles, e lá dentro acontecia o cassino. Então fiquem à vontade, vou acender as luzes e fica mais bonito, mas vocês podem entrar. O cassino era aí dentro. Está liberando o cassino do governo. Tá curtindo? Ele foi restaurado ou original? Esse aqui é o original, por isso eu estava conseguindo ali. A gente tinha acabado de Então, tem essa notícia, né? Não falou mais nada. Ó, vai acender a linha. Vem ver ali acender. Ó, vai acender, ó. 3, 2, 1. Aninha, eu vou acender aqui agora. Aninha, eu vou acender aqui. E já. Ó, não acendeu não?
marcantes na vida das pessoas aqui dentro. Pode falar. Deixa eu te falar, aqui na época do nosso período, ou tinha jogos, as pessoas vinham jogar. Vinho. O cassino ele funcionou de 1944 a 1946 aqui dentro do Grande Hotel, de quando foi inaugurado e de quando foi proibido no Brasil pela esposa do Dutra. Então ele ficou 2 anos só funcionando. O que aconteceu é que em 1954, quando Getúlio Vargas se suicidou, o hotel, que era um patrimônio dele, ele tomava conta, passou a ser de outra pessoa. E essa outra pessoa levou o cassino. Então assim, a gente não sabe onde o cassino está, o que fizeram com o cassino. A gente só sabe que dentro, quando ele se suicidou, passou a ser de outra pessoa e essa outra pessoa levou muitas coisas do Grande Hotel. Lustres, livros, poltronas, o cassino, muita coisa se perdeu com o tempo. E dizem que era a propriedade particular do Não do Getúlio, ele era uma propriedade pública, do governo. Em 2001 começou a ser privado, aí veio hotel, rede de hotéis para cuidar. Até 1995 era o governo que cuidava. Getúlio ficou até quando? 45? Isso aí não. Minha pergunta é se ele fez, quem proibiu O cassino? Se ele ainda, será que ele ainda está na gestão? Tá, mas eu acho que foi tinha muita coisa a ver. A esposa do Dutra ela era uma mulher muito religiosa, então ela batalhou muito. Ela já estava batalhando antes de 1946 para ter a proibição, porque ela viu que o Dutra estava se perdendo, que ele estava se envolvendo muito nesse mundo. Então ela, como uma pessoa muito religiosa, via de uma forma diferente. Então ela lutou ali bastante para proibir. E eu acho que Ele era do governo? eu também, o primeiro nome. Eu guardo só o segundo. Ele era do governo? Era do governo também. Então, quando era propriedade do governo, também recebia hóspede? Recebiam. A gente teve vários hóspedes voltam e vêm assim e contam. A gente, por exemplo, a gente não sabe nada do que aconteceu naquela época. Tem hóspedes que vêm hoje em dia com 70 anos e contam que brincava no Kids Club, e o Kids Club era super diferente, contam como eram as marchinhas de carnaval, que era o mais marcante do Grande Hotel. Assim, foi muito marcante. A gente teve também etapas do Miss Universo aqui dentro do Grande Hotel, que tinha muitos desfiles de moda, foi muito marcante durante muito tempo. Vamos indo? Eu adoro, eu faço parte do, é verdade. E você e a seu fone de ouvido? Deixa eu segurar um dos seus. Qual que você vai emprestar? O Sonic. Bem, todas as piscinas dos chuveiros, as torneiras, elas são aquecidas a fornalha. Ela ainda leva o processo de lenha, ali, botou fogo. Tá, a piscina. A única que não é aquecida aqui é a externa do hotel, que é a piscina limpa. Ela fica lá em cima, ó. Sai por trás, semi-olímpica. Ela tem assim comprimento de 10 metros, 15 metros. E tem 3,5 metros de profundidade.